Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e neste vídeo eu quero falar um pouco com vocês aqui sobre a geração de um arquivo XLSX. Fizemos um vídeo recentemente onde nós geramos aqui um CSV e o pessoal me pediu para mostrar como seria a geração de um arquivo ou a conversão de um arquivo em XLSX. Bom, pessoal, não tem ainda uma forma nativa, né? Pelo menos eu não conheço, de se converter um CSV em um XLSX sem que utilize conexões premiums, né? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço para gerar um XLSX. Porém, ele existe alguns adendos, né? Eu, por exemplo, quando utilizo o XLSX, eu não deixo para exportar direto na aplicação, porque ele tem um passo a passo que demora um pouco mais, leva um pouco mais de tempo, e aí o usuário teria que ficar esperando muito tempo para que fosse gerado esse arquivo. Então eu vou mostrar para vocês como eu gero e como eu faço para entregar esse arquivo para o usuário. Deixei aqui já uma imagem, tá? Nós utilizamos aqui um CSV, agora eu deixei uma imagem aqui, tá como XLS, porém o arquivo que nós vamos gerar é um XLSX. E já deixei aqui também a nossa coleção criada, que é a coleção que nós iremos utilizar para fazer essa geração. E se você não sabe ainda como gerar essa coleção, eu vou deixar aqui no card para que você consiga assistir e entender exatamente o passo a passo da geração dessa coleção, pois nós fizemos isso no vídeo de CSV, tá? Nós não podemos gerar a coleção direta da galeria, nós precisamos pegar aqui campo a campo, no qual nós vamos gerar o arquivo. Então, feito aqui a nossa coleção, no vídeo passado do CSV eu acabei não colocando o clear, né, que é para limpar a coleção a cada clique do botão. Então, insere aí esse clear com o JSON. E agora eu vou gerar aqui o nosso modelo do JSON. Criei aqui neste modelo, assim como eu fiz no vídeo passado, uma variável chamada JSON. E eu estou jogando dentro dessa variável o JSON da coleção, para que eu tenha o modelo desse JSON para utilizar lá no nosso Power Automate. Então vou gerar aqui o JSON. Pronto, o nosso JSON já está aqui, ó, gerado. Isso aqui eu vou utilizar como modelo, então já vou copiar ele. E agora nós vamos lá para o nosso Power Automate criar o nosso gerador de XLSX. Mas antes de iniciarmos aqui a geração, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou dessa aula, se você conhece alguma forma diferente, compartilha também esse vídeo para ajudar a engajar ainda mais o canal. Sem mais delongas, vou vir aqui e aqui eu vou adicionar um novo fluxo. Então vou em adicionar fluxo, criar um novo fluxo. Ele vai abrir para mim aqui a nossa tela do Power Automate e vou criar um fluxo do zero. Com o nosso Power Automate aberto, já vou aproveitar para renomear isso aqui como gera arquivo XLSX e vou iniciar aqui as etapas. Então a primeira etapa, no de CSV a gente criou uma variável aqui, né, para depois ler no JSON. Nesse aqui eu já vou fazer direto no JSON. Poderia ser por variável, tá? Mas eu já vou fazer direto no JSON. Então analisar JSON, a opção de analisar o JSON. E aqui no conteúdo, ele me pergunta da onde que vai vir esse JSON. Bom, então nesse caso, aqui em conteúdo, eu já vou pedir para ele perguntar direto no Power Apps da onde está vindo esse JSON. Então vou vir aqui embaixo, ó, temos a opção perguntar no Power Apps e vou colocar aqui, ó, na opção gerar usando uma amostra, a nossa amostra que nós copiamos lá do Power Apps. Então vou dar um concluído, ele gerou para mim aqui essa amostra. E aqui algo muito importante, ó, ele coloca para mim que essas colunas aqui, ó, são obrigatórias ter valor. Ou seja, se por algum motivo alguma dessas colunas vier em branco, nosso fluxo vai dar erro, tá? Então se você quer, por exemplo, que ele realmente não gere, se tiver em branco um desses itens, deixa essa opção. Se não, eu
como costumo não deixar obrigatório, eu retiro essa opção de require e deixo somente mesmo o nosso JSON. Então agora, analisado o JSON, como eu comentei, eu não deixo para gerar isso em tempo de tela. Então toda vez que eu preciso utilizar um XLSX, eu envio isso para o e-mail do usuário. Então, para que eu tenha o e-mail do usuário, eu vou colocar aqui uma nova etapa. Aqui sim eu vou colocar uma variável para ficar fácil uma manutenção. Eu poderia colocar isso direto também lá no Outlook, mas eu vou inserir uma variável. Vou vir aqui na opção interno, variável, e vou pegar aqui a última opção, que é inicializar variável. Já vou renomear ela, isso é muito importante antes de qualquer outra etapa. E vou colocar aqui como recebe o e-mail do usuário. E vou nomear ela aqui também como var e-mail usuário. Ela vai ser de um tipo caracteres, cadeia de caracteres, né? Já que um e-mail ele contém ali, ele é composto de uma cadeia de caracteres. E vou pedir para ele também perguntar no Power Apps, aqui na opção de valor. Então, vou ver aqui embaixo, perguntar no Power Apps. Nossa próxima etapa é ter um arquivo modelo. O que seria um arquivo modelo? Aqui dentro do meu SharePoint, na pasta documentos, eu criei uma pastinha template e dentro dessa pasta template eu deixei um Excel com uma tabela, exatamente com as mesmas colunas que eu vou utilizar para gerar o XLSX. Então cria aí também, dentro de uma pastinha que você preferir, um template que vai ser utilizado como base para a geração do XLSX, tá? Então vou mostrar novamente aqui, ó. Eu criei aqui uma coluna ID chamado, data chamado, título do chamado e prioridade e formatei isso aqui como uma tabela. Então se eu vier aqui em design da tabela, eu nomeei ela como Galeria XLSX, tá bom? Então faça isso aí no de vocês também. Vou voltar lá para o nosso Power Automate e aqui eu preciso obter essa tabela. Eu preciso pegar esse template. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na opção de SharePoint, eu vou obter o conteúdo deste arquivo, tá? Que é o nosso template. Então vou localizar aqui, obter conteúdo do arquivo. Essa opção vai obter o conteúdo que tem dentro dessa tabela de template. Vou apontar ele aqui para o nosso site e vou apontar para este arquivo de template. Então vou vir aqui, ó, vou localizar aqui a pasta onde eu deixei, então a pasta documentos, dentro da pasta template, e este é o meu arquivo de template. Vou criar uma nova etapa agora, e nessa nova etapa eu vou criar um arquivo de cópia desse template, ou seja, eu vou criar uma cópia que vai ser este arquivo que eu vou disponibilizar para o nosso usuário. Vou utilizar uma nova etapa do SharePoint. Essa etapa vai ser um criar arquivo. Então eu vou criar um novo arquivo baseado naquele template. E vou apontar aqui também para o nosso site. O caminho da pasta é onde eu vou gerar este arquivo. Então eu vou gerar dentro daquela mesma pasta. Então aqui no desenho da pasta, eu vou apontar lá para dentro daquela pasta. Então eu quero que ele gere dentro da própria pasta de template. Pronto, já apontei para ele aqui. E ele me pergunta qual o nome do arquivo. Então, como eu quero nomear esse arquivo? Eu vou nomear ele aqui, ó. E aí vocês podem nomear da forma que vocês preferirem. Eu vou nomear como XLSX. E vou concatenar esse XLSX com um UTC-Now. Por que eu faço isso? Para garantir que eu não vá ter, ao mesmo tempo, dois arquivos exatamente com o mesmo nome. E aí ele vai gerar um erro no nosso fluxo, tá? Então vocês podem aqui nomear da forma que vocês quiserem, vocês podem até usar um format datetime para colocar aqui apenas, por exemplo, mês, ano, hora, minuto e segundo, desde que deixe de uma forma que não haja concorrência, tá? E aqui
eu preciso também colocar qual a extensão desse arquivo. Então esse arquivo vai ser um XLSX, essa vai ser a extensão do meu arquivo. Sem isso aqui, vai dar também erro, tá bom? Ele vai gerar um arquivo, porém esse arquivo não vai abrir. Ele vai dar um erro, porque ele não sabe qual é a extensão. E no conteúdo deste arquivo, eu preciso passar exatamente este obter conteúdo aqui. Então eu poderia vir aqui já, ó, para facilitar, renomear esse cara, ó, obtém conteúdo do template. E aqui eu vou renomear como cria arquivo cópia do template. E aqui embaixo, como eu falei, obter conteúdo vai ser o nosso conteúdo. Obter conteúdo não, perdão. O conteúdo do arquivo vai ser o conteúdo do arquivo do template. Então, inserimos aqui o conteúdo do nosso template. Agora que nós já geramos esse arquivo, nós vamos inserir as linhas do nosso JSON. Então, aqui no nosso analisar JSON, nós já estamos recebendo do nosso Power Apps os dados que nós vamos inserir. E para isso, eu vou utilizar o Excel Online for Business. Dentro do Excel Online for Business, eu vou colocar para adicionar uma linha. Então, nós vamos adicionar uma linha em uma tabela. Então, nessa nossa tabela que foi criado, nós vamos inserir as linhas. Vou apontar aqui também para o nosso site. A biblioteca de documentos, ele vai me pedir a biblioteca raiz, então é documentos. E aqui ele me pergunta qual é o arquivo que eu vou inserir essas linhas. Este arquivo, ele vai ser, e na verdade aqui faltou uma etapa, tá pessoal? Nós vamos inserir aqui antes. Ele vai ser o identificador do criar arquivo. Só que se eu procurar aqui por identificador, ele não vai aparecer. Porque para eu obter esse identificador, depois de criado esse arquivo, preciso obter os metadados deste arquivo aqui. Então eu vou adicionar uma etapa do SharePoint e vou obter esses metadados. Qual é a opção para obter esses metadados? Obter propriedades do arquivo. Então eu vou utilizar aqui obter propriedades deste arquivo. Vou apontar também para esse arquivo. Então vai ser aqui o meu site, onde está o arquivo. O nome da biblioteca raiz, documentos, e o ID deste criar arquivo cópia. Então, o tem ID do criar arquivo cópia. E agora sim eu consigo ter aqui o identificador para o nosso adicionar linha em uma tabela. Então, eu vou clicar aqui. Aqui eu vou escrever identificador. E ele já traz para mim aqui, ó, o identificador do obter propriedades do arquivo, exatamente deste que nós acabamos de criar ali em cima. Então vou inserir aqui o identificador. Bom, e agora que nós já temos aqui então inserido o identificador, ele me pergunta qual a tabela. E ele não vai localizar nenhuma tabela. Por que ele não localiza nenhuma tabela? Porque nós acabamos de criar o arquivo. Ele não sabe ainda qual é a tabela. Então aqui, como eu mostrei para vocês, ó, eu nomeei essa tabela como Galeria XLSX, então vou copiar este nome. E aqui eu vou inserir valor personalizado. E vou inserir a nossa tabela, nosso Galeria XLSX. E aqui ele me pergunta quais as linhas, né, as linhas que eu vou inserir na minha tabela. Para eu informar para ele, eu vou abrir um JSON e vou fechar um JSON. Aqui dentro, nós vamos mandar para ele as informações para ele inserir essas linhas. Quais as informações? Primeiro, eu preciso mandar a coluna. E eu tenho essas informações no nosso analisar JSON. Olha aqui, ó, data do chamado. Então, eu vou copiar aqui, desde o aspas, onde inicia a coluna, até o dois pontos. E aqui embaixo, eu vou colar este resultado. Então, data do chamado. O que vai vir dentro desta coluna data chamado? Vai vir exatamente a nossa data do chamado do analisar JSON. Ele já cria aqui um aplicar a cada automático, porque ele sabe que dentro de um JSON pode vir mais de uma linha. Então ele já cria aqui, ó, para cada linha do analisar JSON ele vai inserir uma linha na tabela.
Na frente do nosso data de chamado, nós vamos colocar vírgula para que ele saiba que agora vem uma outra coluna e vamos pegar a nossa segunda coluna, que vai ser a ID do chamado. Vou colar ela aqui embaixo e vou inserir aqui na frente também o ID do chamado do nosso analisar JSON. A mesma coisa, vírgula, e vou pegar a nossa próxima coluna, que é a prioridade, e vou inserir também aqui a nossa prioridade. Mais um vírgula, e a nossa última coluna, que é a título do chamado. E aqui vou inserir agora a título do chamado. Título do chamado. Como essa é a nossa última coluna, eu não vou colocar o vírgula aqui, porque não temos mais colunas. E aqui ele já vai inserir para a gente a nossa linha na tabela. Depois dessa opção, pode ser que ele tenha, e geralmente ele tem um delay ali, né, para poder finalizar essa inserção. Então, para que ele não tenha, para que não tenha nenhum problema na hora de gerar esse arquivo e acabar enviando esse arquivo faltando ali algumas linhas, eu vou inserir aqui um atraso. Vou colocar um atraso aqui de 15 segundos. Se não for o suficiente para vocês, vocês colocam um atraso um pouquinho maior, tá? E aí depende muito da quantidade de linhas que vocês vão inserir. Geralmente me atende bem 15 segundos. E aqui, com o nosso atraso inserido, nós vamos colocar uma nova etapa. Essa etapa vai ser obter o conteúdo deste arquivo que nós criamos, que já estão com as linhas inseridas. Então, vou vir aqui, SharePoint, o obter conteúdo do arquivo. Nesta opção de obter conteúdo, nós vamos apontar para o nosso site e vamos colocar aqui o identificador deste obter conteúdo do arquivo, né? Obter propriedades do arquivo, perdão. Então vamos lá, identificador, ó, obter propriedades do arquivo. E agora que nós já obtivemos aqui o conteúdo, nós vamos enviar isso aqui para o usuário por e-mail. Então, nova etapa. Vou colocar aqui um Outlook. Outlook 365, tá, pessoal? Enviar um e-mail V2. Vou colocar aqui no para a nossa variável, que é o recebe e-mail do usuário, ou seja, eu vou enviar para o usuário. Eu vou clicar na opção adicionar conteúdo dinâmico, var e-mail usuário. Aqui vou colocar aqui, ó, segue o arquivo solicitado. Vocês podem colocar aqui no título o que vocês preferirem, tá? E no corpo do e-mail eu vou colocar a mesma coisa aqui para a gente não perder tempo. No mostrar opções avançadas, ele tem a opção de nome e conteúdo. Então aqui no nome, eu vou colocar aqui, ó, nome, no obter propriedades do arquivo, nome do arquivo com extensão. E no anexo é exatamente esse conteúdo que nós acabamos de obter. Então vou colocar aqui também, ó, obter conteúdo do arquivo, conteúdo do arquivo. Agora que nós já estamos enviando para o usuário, eu vou pedir para ele colocar aqui também para nós uma resposta ao Power Apps. Então vou colocar aqui Power Apps, responder a um Power Apps, e vou colocar aqui para ele colocar uma resposta, como no título, aqui no inserir o título, resposta. E aqui vou pedir para ele devolver para a gente o caminho, tá? Ou seja, o caminho completo deste obter conteúdo. Precisaria disso aqui? Não, pessoal, eu não utilizo isso aqui, tá? Depois que ele envia o arquivo, eu não faço essa etapa aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para mostrar para vocês o tempo que ele demoraria, o tempo que o usuário teria que ficar aguardando para gerar isso aqui em tempo de tela de Power Apps. Então, essa etapa aqui nós não utilizaríamos se fosse
somente enviar por e-mail, que é o correto, para que o usuário não tenha que ficar esperando. Então estou colocando só para mostrar para vocês. Depois vocês podem até retirar isso aqui para que o Power Apps de vocês não fique ali aguardando a resposta. Vou colocar já uma nova etapa aqui. Vai ser também um atraso. Nesse atraso eu já vou colocar um pouco mais, tá? Vou colocar aqui um atraso de 1 minuto. E uma nova etapa do SharePoint, que vai ser excluir o arquivo. Então, no SharePoint, excluir um arquivo. Qual o arquivo que eu quero excluir? Exatamente esse arquivo, cópia que nós criamos. Então, vou colocar aqui, vou apontar para o site e vou colocar aqui o identificador também deste arquivo. Então, identificador do arquivo que nós obtemos aqui o conteúdo. Tá? Vou salvar e nós vamos lá para o nosso Power Apps para verificar como que vai se comportar isso aqui. Pronto, agora que o nosso fluxo já está inserido, eu não preciso mais dessa etapa. E aqui nós vamos fazer algumas modificações. Nesse Update Context aqui, eu vou mudar isso aqui para recebe o valor, só para que nós tenhamos este valor que vai receber do nosso fluxo lá. Eu vou criar do zero aqui para facilitar, tá, pessoal? Vou utilizar até um set aqui depois. Mas a primeira coisa que eu vou colocar é o nosso gera arquivo excel.run. Aqui ele me pede dois argumentos, ó, que é exatamente os dois argumentos que nós pedimos para ele lá no nosso fluxo, perguntar no Power Apps. O primeiro é o nosso JSON, né? Analisar JSON. Então, o nosso JSON está dentro dessa coleção, que é a CodeJSON. Então, eu vou mandar para ele aqui, ó, estou te mandando um JSON. Deixa eu só apagar aqui o O, que ficou errado, da minha CodeJSON. E o próximo argumento que ele me pede é o e-mail do usuário. Então, eu vou usar aqui a função user.email e vou fechar o nosso gera arquivo XLSX. Deixa eu ver, ele está me dando um errinho aqui. Acho que nada demais. Depois a gente faz um teste só para ver. Pode ser que ele já assuma esse erro. Agora, eu quero a resposta. Então, eu coloquei um ponto, resposta. Eu quero que ele me devolva essa resposta. E aonde eu vou armazenar essa resposta? Vou armazenar aqui num set, que vai ser o nosso... Vou colocar aqui como var caminho, tá? Que vai ser o caminho do arquivo que ele vai estar devolvendo. E vou fechar esse set. Para ele gerar aqui também, em tempo de tela, nós fizemos lá no nosso CSV esse download aqui, ó. Então eu vou copiar ele aqui e vou utilizar ele aqui embaixo. E vou colocar aqui exatamente o concatenado do nosso var caminho. Eu quero ver o tempo que ele vai demorar para gerar isso aqui. Então eu vou colocar aqui inserir um temporizador. Nesse temporizador, vou até aumentar aqui, vou colocar aqui um tempo bem longo, só para ele não parar, apesar que nós não vamos chegar nesse tempo. Vou colocar para inicializar automaticamente. E aqui eu vou acompanhar o tempo que ele vai demorar para gerar esse arquivo. Então vou dar um play e vou já clicar no meu XLSX. Ó, eu consigo ver que ele está executando, tá? Porque ele está correndo aqui para a gente, ó, as bolinhas de execução. E eu vou aguardar aqui para ver quanto tempo ele vai demorar para gerar esse arquivo. Ó, ele demorou 56 segundos mais ou menos, só que ele me deu um erro. Então nós vamos verificar o porquê que ele deu esse erro aqui no arquivo. Eu vou vir aqui dentro da minha pasta template. Ó, o arquivo foi gerado. Vamos ver se o arquivo gerou corretamente. Ele me trouxe aqui as prioridades.
porém ele não me trouxe data do chamado, o ID do chamado, o título do chamado, e nós vamos verificar o porquê que ele não me trouxe estas demais informações aqui, tá bom? O arquivo, aqui provavelmente ele deu erro por conta do caminho, então o caminho me deu um erro. Vamos verificar lá no e-mail para ver se ele foi no e-mail este arquivo. Então vou abrir aqui o nosso Outlook para verificar. Ó, o e-mail chegou. Vamos abrir aqui o nosso e-mail. E ele trouxe o arquivo. Ó. Vou clicar para abrir o arquivo. Ó, ele realmente trouxe o arquivo. Então ele demorou aí quase 1 minuto para gerar esse arquivo. Então esse tempo é o tempo que o usuário teria que ficar esperando. E nós estamos falando aqui de um arquivo de 23 linhas, tá, pessoal? Imagina se esse arquivo fosse maior. Então quanto mais linhas, mais o tempo vai correr ali demorando para gerar isso para o usuário. Então não vamos utilizar, eu não utilizo, aconselho vocês a não utilizar essa opção, não vou nem perder tempo aqui em tentar identificar onde que ficou errado aqui no caminho, tá? Acredito que é por conta da pasta, ele está dentro de uma outra pasta, então teria que colocar aqui barra e a pasta lá template, tá? Mas não vou perder tempo com isso, nós não vamos utilizar isso aqui. Eu vou verificar somente o porquê que ele nos deu erro na geração daqueles demais dados. Então eu vou executar novamente aqui o nosso fluxo e enquanto ele executa, eu vou abrir aqui o Power Automate. Vou vir em meus fluxos. Pessoal, se o de vocês já deu certo de primeira, tá? Vocês não precisam fazer isso aqui. É porque como o meu deu erro, eu estou mostrando para vocês que pode acontecer para que a gente consiga identificar onde está o erro, tá? Então, ó, vou vir aqui na execução, na nossa última execução. Eu vou gerar novamente. Vou vir aqui em editar agora e vou gerar novamente para ver se ele está chegando esses arquivos lá no nosso Excel. Então vou em testar automaticamente com o nosso último gatilho. E vou aguardar ele criar o arquivo aqui. Pronto, criou o arquivo. Eu vou esperar o fluxo inserir as linhas, ó, ele está inserindo as linhas. E aqui, enquanto ele está inserindo, eu já consigo verificar se ele está inserindo aqui a data, o ID. Ó, e ele não está inserindo esses dados. Então nós temos um problema aqui na inserção desses dados. Qual que pode ser o problema, pessoal? E eu já acho que até sei aonde está o problema, já até identifiquei o problema. O nome da coluna aqui está como ID espaço chamado, data espaço chamado e título espaço chamado. E se nós viermos no nosso fluxo, olha que bacana, é bom fazer isso junto com vocês, porque vocês podem ter esse problema e aí vocês vão saber identificar. Aqui, ó, no nosso fluxo, na hora de inserir as linhas, eu copiei exatamente o nosso analisar JSON. Só que, ó, aqui está ID chamado tudo junto. Então eu coloquei aqui, ó, data chamado tudo junto. E não bate com o nome da coluna do nosso template. Ó, o nome da coluna do nosso template está data chamado, ID chamado, título do chamado. Então lá precisa bater com o nosso template. Então eu vou voltar lá no nosso Power Automate, ó. E aqui, data chamado, ID espaço chamado e título espaço chamado. Então essa coluna, ela tem que bater com a coluna do template. Fica a dica para vocês aí, se tiver dando erro, é bom que a gente já consegue identificar esse erro. Vou salvar o nosso fluxo e vou executar ele novamente, tá? Agora dessa vez eu vou aqui no final do nosso fluxo, eu vou tirar esse ponto resposta, tá? Vou tirar esse set aqui, ó. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero que a nossa aplicação fique aguardando
essa resposta lá do Power Apps. O usuário não precisa ficar aguardando. E aqui embaixo eu vou colocar um notify, com a mensagem para o usuário. Ó, você receberá em breve este arquivo por e-mail. Vou colocar aqui também um notification type tipo success e vou executar aqui o nosso fluxo. Então vou dar o play e vou executar o fluxo. Ó. Ele não me deu a notificação, deixa eu ver aqui o que eu errei aqui. Vou colocar essa notificação aqui para cima, tá? Para notificar o usuário e depois ele dispara aqui o nosso fluxo. Então, ó, ele deu a notificação ali. Então ele já deu a notificação aqui, ó, você receberá em breve este arquivo por e-mail. Enquanto isso, o Power Apps faz o trabalho de enviar lá para o Automate gerar todo o arquivo para enviar para o usuário. Eu vou lá para o nosso Outlook, vou aguardar este e-mail chegar. Pronto, após alguns segundos o e-mail chegou aqui e agora eu vou verificar se ele trouxe para nós todas as colunas preenchidas. E exatamente aqui, ó, todas as nossas colunas preenchidas. Então, dessa forma é que eu utilizo para gerar um XLSX, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, assiste lá o do CSV, porque o do CSV a gente detalha exatamente como cria a coleção, como faz alguns passos. E não esqueça, né? Se ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, curta, comenta, compartilha. Vamos levar esse conteúdo mais adiante, eu conto com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.